E convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 59ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo o número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a leitura do projeto de resolução normativa que dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana, apresentada pelo conselheiro Otávio Lessa, lida em terceira leitura. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 7640/2013 e TC 7752/2013, tratam-se de aplicação de multa nas prefeituras de Novo Lino e São Luís do Quitunde. Aprovado o acórdão 540 e 541. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 5867/2008 e TC 1620/2010, tratam-se de contratos com a Prefeitura de Maceió e Polícia Militar do Estado de Alagoas. Aprovadas resoluções 290 e 291. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. O TC 5607/2006, transferido para a próxima sessão. O excelentíssimo senhor presidente solicitou a vice-presidente conselheira Rosa Albuquerque para assumir a presidência. TC 5174/2010, trata-se do balanço na Prefeitura de Joaquim Gomes, exercício 2009, aprovado parecer prévio pela rejeição. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. A discussão e coloca em votação a conselheira Rosa Albuquerque, conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo, presidente. Aprovada. Convoco. O senhor explica, né? Que houve para fazer a terceira. Qual é o projeto? É a instrução normativa. Está aqui, ó. Aqui no papel. Pode passar aqui e pegar, tá aqui. Do ter sido feita a terceira leitura do projeto de instrução normativa, quando ele estava suspenso por 2 sessões e só ocorreu uma, voltamos a fazer a terceira leitura nesta sessão, corrigindo assim o ato errado que tinha sido praticado. Instrução normativa. Dispõe sobre a realização dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito da administração municipal alagoana.
Na hora do expediente, está facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Daquela resolução sobre da correição seria hoje para votação. Vou botar na ordem do dia. Então, tá certo. Estamos na hora do expediente, aí colocamos direto na ordem do dia. Continua facultada a palavra. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, com relação a esta instrução normativa que foi lida pela comissão do plenário, eu tenho algumas sugestões a fazer. Aproveito o ensejo de querer repassar a cada um dos senhores, porque mesmo com o senhor Otávio Lessa, que é o relator, não estando presente, eu já o fiz de forma a encaminhar ao gabinete, que inclusive já até consta aqui com o recebimento do próprio gabinete dele. Com uma questão de formalizar aqui no pleno, queria repassar para cada um dos senhores. Coordenação de plenário para distribuição das emendas do conselheiro Anselmo Brito. Esse aqui já é mais completo. Mas essa é de outra, não? De Vossa Excelência é a resolução normativa do conselheiro Otávio Lessa ou da Maria Cleide? Otávio Lessa, excelência. Otávio Lessa. Adotado. Nada a ver. Ela anterior. Ele entregou na anterior. Estou sentindo bem. A facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Cadê a resolução? Se não quiser, eu tenho um remédio no gabinete. O projeto. Eu tenho, mas eu fico resistindo até me deixar mais para mim e até que mais não falo mais nada. Eu também tenho mesmo para segundo que a senhora, para eu tomar remédio somente na casa. E com posição mas por isso sustentando, sabe? Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Havendo quem dela queira fazer uso, encerramos a hora do expediente e passamos para a ordem do dia. Na hora da ordem do dia, já houve a quarta leitura e na quinta sessão vamos colocar em votação o projeto de resolução normativa da conselheira Maria Cleide. Dispõe sobre as correções ordinárias e extraordinárias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Em discussão, a resolução da conselheira Maria Cleide. Projeto de resolução. Encerrar a discussão. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, primeiramente gostaria de parabenizar a conselheira Maria Cleide pela realização da
relatoria da instituição normativa Hora em Comento, e veio em boa hora e regulamentar os serviços da corregedoria no âmbito desse tribunal. Meus parabéns, conselheira. A única observação que o Ministério Público faz, de acordo, lógico, com os termos da resolução, é somente para que possamos, num ponto específico, complementarmos e adaptarmos ao que disciplina o regimento interno. E no artigo 10, o relatório será levado ao conhecimento do responsável da unidade correcionada e do conselheiro presidente, que poderá fixar prazo para saneamento ou instaurar expediente disciplinar para apuração de falhas funcionais. E no nosso regimento interno, a competência para instaurar expediente disciplinar para apuração de falhas funcionais é do corregedor e não do presidente. O presidente tem a competência para aplicar as sanções após a condução e instauração do procedimento disciplinar pelo corregedor. E isso pode ser constatado no artigo 33, 5 e 6 do regimento interno nosso. Então, só como forma de alinharmos a instituição normativa ao que já disposto no nosso regimento interno, é a única observação que o Ministério Público de Contas faz. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanha a relatora. Conselheira Anselmo Brito. Excelência, a pedido da conselheira Maria Cleide, por até questões de tempo para que sejam feitas essas correções, eu retiro a minha sugestão feita anteriormente e para que seja feita no período seguinte, período do exercício seguinte. Acompanho a relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanha a relatora, presidente. Aprovado. Ainda na ordem do dia, passamos a palavra à conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta casa. Venho a relatar nesta sessão o processo TC 2637-2010. Tratam os autos acerca de contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios e a empresa Barros e Alencar Comercial Limitada, ME, cujo objeto reside no fornecimento de gás de cozinha nas especificações determinadas em sua proposta apresentada quando da realização pela contratante da licitação na modalidade carta convite número 009/2009 e seus anexos, que fazem parte integrante do contrato ora sob exame, conforme cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 28.587, cujas despesas correrão por conta da dotação orçamentária discriminada na cláusula 5ª, e seu prazo de vigência corresponde a 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, como especificado na cláusula 10ª. Registra-se ainda que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez que incidiu a norma do artigo 23, inciso 2º, a linha A da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica através do parecer número 1633/2010, opinou pela regularidade do contrato, ressalvando a falha de natureza formal quanto ao não envio da nota de empenho, quanto o Ministério Público Especial junto a esta Corte, por meio do parecer 1411/2012, 4ª PCGS, manifestou seu posicionamento pela regularidade do referido contrato, consoante informa as folhas 97 e 98 dos autos. Em síntese, é o relatório. Em analisando os autos e de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta Igreja Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação em apreço. Ademais, no contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, e em seu aspecto formal não foi detectada nenhuma irregularidade, com exceção da observação manifestada pela Procuradoria Jurídica. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e com foco no inciso 2º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade com ressalva do contrato, alertando ao gestor que nas contratações futuras seja colacionada a nota de empenho respectiva.
Palavra ao Ministério Público de Contas para se pronunciar. Conselheiro, o processo foi o... Eu não consegui encontrá-lo na pauta do dia. Qual é o número, conselheiro? Por gentileza. Aí com o conselheiro Cícero. O número do processo, passe aí para Processo PC 2637/2010. Perfeito. Obrigado, conselheiro. Contrato 47/2009. Perfeito, presidente. Pela regularidade da consultação, excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerrada a discussão e coloco votação. Conselheira Maria Cleide. Relatora. Conselheira Anselmo Brito. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Ana Raquel. Substituta Ana Raquel. Com a relatora, presidente. Aprovado. Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência que a minha retirada do plenário. Obrigada. Com a palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público junto a este tribunal, eu tenho a relatar o processo TC 1446 de 2010. Trata o presente processo sobre o contrato Cefaz número 021, é da pauta de dia 7, última quinta-feira. Contrato Cefaz número 021 de 2009, celebrado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, e a empresa União, Prestações de Serviço Limitada, e tem como objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação, sem fornecimento de material de limpeza, cozinha, cooperagem, motoristas, assessoristas, pedreiro, encanador, eletricista e contínuo, destinados à Secretaria de Estado da Fazenda, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O valor mensal do contrato é de R$ 119.959,73, perfazendo um valor global de R$ 719.758,38, correndo as despesas por conta de dotação orçamentária, descrita na cláusula 5ª, em seu prazo de vigência de 180 dias, contados a partir da publicação no extrato no Diário Oficial do Estado. No contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. O procedimento administrativo adotado foi a dispensa de licitação, com fruto no artigo 24, inciso 4º da Lei 8666/93. As partes, as testemunhas, apuseram suas assinaturas em 28 de dezembro de 2009 e sua súmula foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição do dia 29 de dezembro do mesmo ano. A adulta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, através do parecer 1015 de 2010, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 1274 de 2013, quinta PC, SM, opinaram favoravelmente pela anotação. Nestas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente contrato na forma e para fins de direito. A palavra ao Ministério Público de Contas. Pela regularidade da computação, excelência, fazendo menção à utilização da devida cautela pelo gestor no que pertine à realização do procedimento licitatório para que haja as novas contratações após o período emergencial, como bem relatado no parecer 1274/2013 da 5ª Procuradoria de Contas, cujo trecho peço vênia para transcrever. Consoante relatado, o contrato SC 181/2005 somente contraria termo em 26 de dezembro de 2009, extraídos dos autos que no início de outubro o procedimento licitatório já estava em sua etapa final, com declarações dos vencedores e autorização governamental para as contratações. O gestor, pois, provocou a licitação em um momento suficientemente anterior à expiração da vigência contratual, o que é obstado por medida judicial de suspensão do certame, caracterizando-se a imprevisibilidade. De seu ver, ainda que foi observada cautela também no procedimento de contratação emergencial,
o qual iniciado mais de 2 meses antes do término da vigência do contrato anterior, evitando-se a continuidade do serviço sem cobertura contratual, no caso não finalizada a pendência judicial em tempo hábil. Pelo exposto, Excelência, o Ministério Público manifesta pela regularidade da contratação. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. A discussão e coloque em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Põe relatório, Excelência. Conselheira substituta Ana Raquel. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide. Tenho mais 4 processos, todos tratam de aplicação de multa. É o primeiro processo TC 8281 de 2012, em seus anexos. Processo de aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria de Estado da Comunicação, SECOM, senhor Rui Barbosa França, pelo não envio do terceiro termo aditivo ao contrato número 594/2008 com a empresa Paz Publicidade e Marketing Limitada, publicado no Oficial do Estado em 26 de 10 de 2011, do terceiro termo aditivo do contrato número 595/2008 com a empresa Nova Agência Propaganda ME Publicidade, publicado no Oficial do Estado em 26 de 10 de 2011. Segundo o processo TC 13964 de 2012, é a aplicação de multa ao ex-gestor da Prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas, senhor José Almerino da Silva, pelo não envio do contrato firmado com Mota e Soares, Advocacia e Consultoria, publicado no Oficial do Estado em 21 de 9 de 2011. Processo TC 12786 de 2012, aplicação de multa à ex-gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Paulo Jacinto, senhora Aline Barbosa Barros, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de março e abril de 2012. Processo TC 17110 de 2012, aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria Municipal de Saúde do município de Estrela de Alagoas, senhor Marcos André Matias Barbosa, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa 10 de 2011, os ex-gestores foram notificados pelo FUNCONTAS para que no prazo de 5 dias improrrogáveis se manifestassem, exercendo assim o direito ao contraditório e ampla defesa. Dentro do exposto, entendemos que os ex-gestores mencionados cumpriram as normas legais vigentes. Nestas condições, acordo o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, a, pela aplicação de multa de 100 OPFAUs, equivalente a R$ 1.827, aos ex-gestores mencionados acima, em conformidade com o estabelecido que dispõe o artigo 3º, inciso 2 da Resolução Normativa. E o artigo 48, inciso 2 da Lei 5.604, de 94. B, pela ciência da presente deliberação. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para a ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D, alertá-los que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado, PGE, para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Excelência, os gestores foram notificados e não responderam à notificação, é isso? Eles foram notificados e não enviaram a justificativa. Não apresentaram defesa. Não apresentaram. Perfeito, Excelência. Conforme a instrução normativa pertinente, os autos de fato não tramitam ao Ministério Público, como de fato não foram. Por essa razão, o Ministério Público não tem nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, esse processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Anselmo Brito. Conselheira substituta Ana Raquel. Vai, relatora. Aprovados. Temos com a palavra a conselheira Maria Cleide. É só, senhor presidente, sem mais processos. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Foi dia 29. Senhor presidente, senhoras conselheiras, ilustre membro do Ministério Público neste tribunal. Excelências, relatarei primeiro o processo 5.607
de 2006, acredito que seja da pauta do dia 29 de outubro, que eu pedi para que tivesse o adiamento, e acredito que hoje tenha sido a primeira sessão depois da sessão do pedido de adiamento de relatoria. Assim, se não houver qualquer objeção, passo a relatá-lo. Excelência, é uma prestação de contas, Excelência. Trata nos autos a prestação de contas do senhor... Permite. Hoje não, Excelência, fica à vontade. Só questão de ordem, Excelência, já como colocado por Excelência. De fato, me recordo desse processo. Vossa Excelência pediu retirada, mas depois voltou atrás e pediu o adiamento. E como foi no dia 29 de outubro, como bem relatado por Vossa Excelência, e o entendimento que ficou assentado por esta Corte é de que, não havendo sessão no dia, estariam automaticamente pautados para a sessão seguinte. Eu entendo que nesse caso específico o processo não poderia ser relatado por não estar incluído na pauta da ordem do dia e nem se encontrar incluído na ressalva e na decisão do plenário desta Corte de que, não havendo sessão, na seguinte o processo seria colocado em pauta e seria relatado. Então, sob pena de se termos 3 semanas sem sessões, iríamos acumular 6 pautas, o que, no meu entender, não seria razoável e nem o objeto da decisão do tribunal. É este o meu entendimento, que submeto à apreciação de Vossa Excelência. Excelências, eu fico aqui numa posição aqui até desconfortável, porque do adiamento, a próxima sessão que está sendo realizada é essa. Realmente, o Ministério Público tem razão, as outras não terem acontecido, mas a seguinte, que avisado, inclusive, está sendo essa. E, ainda mais, Excelência, tem uma decisão que foi publicada no Diário Oficial, de uma reunião extraordinária nossa, em que esses processos seriam automaticamente publicados pela coordenação de plenário, né? Pois não, Excelência. No entendimento desta Corte, Vossa Excelência pode relatar novas sessões. Essa é a sessão, diz a próxima, a sessão seguinte. E o entendimento dessa Corte já foi discutido. Vossa Excelência está com a palavra e pode relatar o processo. Bem, Excelência, obrigado. Okay. Excelências, novamente, trata-se do processo 5607 de 2006. Os autos se apresentam a prestação de contas do senhor José Mainar Tenório, gestor de Boca da Mata, exercício de 2005, que foi encaminhada tempestivamente a este tribunal. As prestações de contas, elas devem apresentar, vir ao tribunal, com os conteúdos estabelecidos na Lei 4320, na Lei Orgânica desse Tribunal, no nosso regimento interno, no nosso calendário de obrigações, e, verificando o que consta nos autos, apenas partes dessa estrutura foi obedecida. A prestação de contas, então, assim que chegou ao tribunal, foi encaminhada à diretoria competente, que elaborou o relatório AFDEFAF 108 de 2010, de lavra do senhor Rogério Tavares Lima, técnico de controle externo. Então, um minutinho, por gentileza. Certo. A prestação de contas, assim, foi recepcionada, foi remetida à diretoria de administração municipal, que examinou os documentos constantes do processo, elaborou o relatório AFDEFAF 108 de 2010. Exatamente.
da lavra do senhor Rogério Tavares Lima, técnico de controle externo, atualmente analista de controle externo, posteriormente em atendimento ao pedido formulado por este conselheiro através do despacho, solicitando a retificação daquele relatório inicial para que acrescentasse as informações relativas ao exercício anterior, contidas no processo TC 4223 de 2005, também por da Fafon, segundo consta no nosso sistema integrado modular. Após novo exame dos autos, o técnico, a diretoria, ofereceu adendo ao relatório antes referido. Apesar disso, a prestação de contas, no seu inteiro teor, não se encontrava devidamente instruída. Fez-se então necessário realizar diligências, essa que foi autorizada através de uma decisão simples, relatada em 6 de novembro de 2012, em homenagem aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, especialmente no que diz respeito às informações que deveriam ser obrigatoriamente encaminhadas a esta casa. Em resposta ao decisório, o gestor solicitou ainda uma prorrogação de prazo. Também foi efetivo seu pedido e, desta feita, como é praxe desse tribunal, fora concedida esta prorrogação. Acontece que, mesmo com esta prorrogação, o gestor quedou-se inerte, nem se manifestou a respeito, nem remeteu a documentação que estava obrigado a encaminhar a este tribunal. É importante relatar que o tribunal também não fez a devida inspeção in loco, como seria de sua competência. As razões do voto. O Tribunal de Contas, dentro da sua vasta competência constitucional e legal, e no que pertine aos instrumentos de planejamento e programação, temos a informar. Verificou-se que não foi encaminhado, pelo menos não consta dos autos, nem o PPA, nem a LDO e nem a LOA, conforme prevê os artigos da Constituição Federal de 88 e a nossa de 89, assim como o nosso calendário de obrigações. Devido à ausência da LDO, especificamente, ficamos impossibilitados de analisar vários dispositivos da Lei Complementar 101 de 2000. Dispositivos que merecem ser citados, tais como os critérios e formas de limitação de empenho, das condições e exigências para transferências de recursos para as entidades, os próprios anexos de metas fiscais, os dos riscos fiscais, o cumprimento das metas do exercício anterior, a evolução do patrimônio líquido dos últimos exercícios, a estimativa e compensação da renúncia de receitas, das despesas obrigatórias de caráter continuado, forma de utilização das reservas de contingência, como previsto por toda a lei complementar, assim como a própria contabilidade da LOA com a LDO e da LDO com PPA, também de previsão constitucional. Inclusive, mais ainda com relação à LDO, para que pudéssemos verificar eventuais infrações administrativas dispostas no artigo 5º da Lei 10.028 de 2000, a Lei dos Crimes Fiscais, cuja competência para processamento e julgamento é de competência desta Corte de Contas. Não estou aqui dizendo que a lei inteira é da competência desse tribunal processar e julgar, apenas uma parte específica que diz respeito às infrações administrativas. Dando prosseguimento, apesar da LOA não ter sido encaminhada, nós, por solicitação do gabinete, entramos em contato com a atual gestão e solicitamos que enviassem a LOA, porque se pelo menos a LOA não constasse dos autos, estaria inviabilizado qualquer trabalho do nosso gabinete, até entendo do próprio tribunal. Haja vista que todos os demonstrativos estariam sendo elaborados em cima de informações não comprovadas. Assim sendo, foi encaminhada a LOA de número 486, que foi juntada aos autos, que previa uma receita de cerca de 18 milhões e 500 mil reais, e despesa no mesmo montante. De tal forma que foi elaborada a LOA, de tão genérica, esta elaboração ela não acolheu aos conselhos
dispostos na nossa Constituição, artigo 65, parágrafos 5º e 6º, e também da Lei 4320, artigo 2º, assim como do próprio artigo 5º da LRF. Uma outra coisa que nos chamou a atenção foi na análise da feitura desta lei orçamentária, foi que ela utilizou para caracterização das despesas uma portaria de número 35 de 89, da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República. Lembrando que esta prestação de conta é de 2005, esta portaria, desde 2001, já estava revogada, pela portaria 163 de 2005. Da execução orçamentária, financeira e patrimonial. Do balanço orçamentário, na forma do artigo 102 da Lei 320. A receita prevista, como já dito antes, foi de cerca de 18 milhões e 518 mil. Foram arrecadadas 17 milhões, correspondendo a 92% do que foi previsto inicialmente. Assim, com relação à despesa de igual previsão, foram arrecadados 17 milhões e 300 mil, correspondendo a 94% do que fora inicialmente fixado. Da execução do orçamento surgiu um déficit de execução na ordem de 340 mil reais. Das receitas correntes, referentes a de contribuições e a de serviços, não houve quaisquer arrecadações, apesar dos valores expressivos que foram previstos. Por exemplo, na receita de contribuições, o valor previsto era de cerca de 952 mil, nada foi arrecadado. No patrimonial, previsto de 114.400, foi arrecadado R$ 335. E a de serviços, que é de 92.200, também nada foi arrecadado. Isso tudo nos remete à contradição que fica evidente em descumprimento aos artigos 27 seguintes da Lei 4320, assim como também do artigo 12, podendo responder na forma do artigo 73 da LRF. Quanto às receitas de capital, observamos que as transferências de capital, com previsão de 3.600.000, nada foi arrecadado. O que nós encontramos da arrecadação foi apenas R$ 82.180 referente à alienação de bens. Das receitas correntes arrecadadas e previstas, nós observamos o superávit de R$ 12.500, mais ou menos. E no que diz respeito a de capital, nós encontramos um déficit de capital na ordem de 352 mil. Somando um com o outro, dá a ideia, a impressão que este orçamento, que sua execução, tenderia à capitalização, onde, na verdade, em termos mais simplórios, as receitas orçamentárias financiando despesas de capital, buscando o engrandecimento, do patrimônio municipal. Em tese, verificou, Excelência, que foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R$ 10.464.000, como demonstra os decretos de aberturas anexos juntados aos autos. E este valor correspondeu a 57% do que fora ali previsto, utilizando como fonte de recurso a anulação de dotação, unicamente a anulação de dotação, onde verificamos que esses decretos todos foram abertos sem autorização legislativa para a abertura dos mesmos, ou seja, para que esses decretos possam ser abertos é necessário que haja uma autorização legislativa, nem que essa autorização conste da própria lei orçamentária, fato que na lei orçamentária não consta, infelizmente não consta. E nos autos também não há junção de nenhum normativo que autorizasse essa abertura. E isso contraria frontalmente ao artigo 67, inciso 5º da nossa Constituição Federal, assim como o artigo 42 da 4320, estando a situação em tese
subsumir das previsões dos artigos 359-D do Código Penal, Decreto-Lei 2848, ao parágrafo 1º, inciso 5º, do nosso Decreto-Lei Federal 201/67, e o artigo 10, inciso 9º, na Lei de Improbidade. O balanço financeiro, na forma do artigo 130 da 4320. No que diz respeito ao balanço financeiro, houve arrecadação orçamentária de 17 milhões e extra orçamentário de 1.500.000. Assim como houve a execução de despesa da ordem de 17.300.000 e de dispêndios extra orçamentários na ordem de 870.000. As funções que mais se destacaram nessas execuções são a educação, com 30%, saúde com 24% e administração com 14%. O que ficou demonstrado foi a dependência expressiva do município das transferências municipais, representando nada menos que 95,31% de tudo que receberam, que arrecadaram aquele município. A própria receita tributária, que deveria ser o carro-chefe da arrecadação, resultou em apenas 4% do valor do que estava previsto, contrariando novamente ao disposto na LRF no seu artigo 11. Com relação ao ativo disponível, Caixa e bancos apresentavam um saldo de cerca de R$400 mil, valor que seria transferido para o exercício seguinte. Vieram dos exercícios anteriores o valor de R$527 mil. Acontece que não há correspondência entre o que está registrado de 389 mil e o que consta dos extratos bancários, resultando uma diferença aí financeira de cerca de R$138 mil. Mais uma vez, indo de encontro ao que diz todo o título 9 da Lei 4320, assim como do próprio artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No que diz respeito aos restos a pagar, houve inscrição de R$348 mil, foram pagos R$4.500, e na conta de depósitos houve inscrição no valor de R$1.156.000 e pagos a cifra de R$865 mil. Mas a seguir vamos discriminar esses valores. Tratando agora do balanço patrimonial e das variações, conforme os artigos 105 e aqui tem 104, mas eu tenho quase certeza que é 106, 105 e 106 da Lei 4364, o exercício, em referência, ocorreu um déficit financeiro na ordem de R$325 mil. Já o ativo permanente, composto apenas dos bens móveis, montaram em R$360.770. Não verificamos o registro dos bens imóveis, como também não foi acostado nem o inventário desses bens, contrariando a Lei Federal 420 e a própria resolução normativa número 2 de 2003 desta Casa. Aqui cabe ressaltar também informações dadas pelo técnico. Quanto aos registros dos bens advindos de 2004, anteriormente constantes do adendo ao relatório do técnico, no valor de R$1 milhão para R$2 milhões, sendo R$1.480.000 de bens móveis. Só existe lá registrado 390. Vieram do exercício anterior R$1.400.000. E de imóveis vieram do exercício anterior cerca de R$426.300. Com relação aos imóveis, não há nada registrado no balanço patrimonial. Então, o que é que nos leva a crer? Fazendo a comparação, a compatibilização do que consta do balanço patrimonial, do que veio do exercício anterior e o que foi efetivamente feito, realizado no ano, pela análise da DVP, verificamos que dá a impressão que dos bens móveis vindos do exercício anterior, apenas cerca de R$1.480.000, apenas R$40.000
teria vindo do exercício anterior, quando, na verdade, o técnico comprova, pela análise da prestação de contas anterior de 2004, que, na verdade, viera esse valor de R$1.400.000. E, como já disse também, o valor dos bens imóveis, não há nenhum registro na DVP de movimentação, muito menos no balanço patrimonial de escrituração, ou seja, simplesmente desapareceram, cerca de R$426.000 de um ano para o outro. Também, com relação à questão da dívida ativa, em 2004, encontramos um valor de R$52.000, embora também não exista no balanço patrimonial nenhuma referência a isso. Também na DVP não consta o que fora anteriormente dito. Então, evidenciando que o balanço patrimonial e a demonstração do balanço patrimonial não estão corretamente elaborados e não demonstram verdadeiramente a situação do patrimônio público municipal, nem a sua foto, o balanço patrimonial, muito menos a sua dinâmica na DVP. Ainda assim, verificamos que no balanço patrimonial erroneamente elaborado, há um passivo a descoberto de R$22.000 e na DVP há um resultado patrimonial deficitário de cerca de R$19.500. No passivo financeiro encontramos a rubrica resto a pagar no valor de R$425.000 e depósitos no valor de R$290.000. Mas, como eu já tinha dito antes, os valores são outros. Embora exista no adendo do relatório da diretoria técnica saldo do exercício anterior no valor de R$264.000 de restos a pagar e de R$498.000 de depósitos. O curioso é que, de acordo com o demonstrativo da dívida flutuante deste exercício, há apenas o registro como vindo do ano anterior, como restos a pagar, o valor de R$81.000. Ou seja, está dizendo no balanço anterior que viria 264.800, mas no demonstrativo da dívida flutuante, que demonstra o que veio do exercício, o que foi inscrito, o que foi pago, só consta como vindo do exercício anterior 81.000, existindo aí uma diferença de R$181.000. E no que se refere aos depósitos vindos em 2004, nada foi registrado no referido demonstrativo. Ou seja, os depósitos de R$498.000 também sumiram de um ano para o outro. Mais uma vez, isso demonstra que os demonstrativos não foram elaborados como deveriam ser, tecnicamente deveriam ser, contrariando os artigos 36, caput, 92 da Lei Federal, esse é o parágrafo único da Lei Federal 4320 de 64. Mais uma vez, evidenciamos que, quanto aos depósitos, houve uma discriminação feita nos autos e que, devido aos valores e não constando nenhuma informação que os comprovassem, é algo que salta aos olhos. Posso aqui declinar os maiores valores, o INSS, umas questões aqui, Funesa Maribondo, Funesa Marechal Deodoro, empréstimo consignado do Banco do Brasil, Smile Saúde, Odonto Sorria. Aliás, até outros municípios eu tenho verificado esses mesmos gastos. No que diz respeito ao demonstrativo da dívida fundada, nos informa, aliás, não nos informa, não houve saldo no ano anterior, pois no exercício sob análise verificamos a inscrição de R$60.000, divergente do que consta do balanço patrimonial, pois informa o valor de R$57.000. O que nos leva a crer que no exercício houve um pagamento de cerca de R$2.700, fato este também não demonstrado na demonstração das variações patrimoniais.
Vamos agora falar dos limites constitucionais e legais. No que se refere à educação, o limite foi atingido. Dos vários limites que a gente pode verificar no processo e nas pesquisas feitas na internet, nos sites, nos órgãos competentes para receber essas informações, nós encontramos 3 índices. Pelo princípio da prudência, eu resolvi acatar o menor deles. Então, eu encontrei, utilizando aqui os comparativos do que consta nos autos, eu encontrei 34,38 e 25,21. Pesquisando no CIOP, eu encontrei 25,45. Fazendo os cálculos, nós encontramos 25,10. Então, foi este o limite de cumprimento da educação. Com relação ao Fundef, o gestor, infelizmente, aqui não cumpriu aquele gasto mínimo com o pessoal e com os profissionais do magistério. Pois é muito claro o mínimo a ser aplicado, que é 60%. Ele aqui só cumpriu 57,39%. E aqui eu quero chamar a atenção com relação ao Fundef. Muita gente pensa que o Fundef, no cumprimento, não é motivo de redução de contas. Pelo contrário, é um dos motivos expressos, até mais. No exercício e análise, conforme os valores constantes do comparativo da despesa autorizada com a realizada, anexo 11 nos autos, verifica-se o não cumprimento da respectiva determinação legal, uma vez que os gastos funcionários do magistério atingiram o montante de R$2.500.000, correspondendo a 57 inteiros e 39 décimos% do Fundef, que foi de R$4.373.000 a receita total, como base de cálculo. Conforme consulta ao sítio da STN, em 18 de outubro de 2012, descumprindo o disposto no artigo 7º da Lei 9424 de 96, consubstanciando irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, TCE, recurso especial eleitoral 18.182, MS, na medida em que os recursos do Fundef têm destinação vinculada ao artigo 70 da Lei 93/94 de 96, diretrizes e base da educação, pois visam atender finalidades expressas na matriz constitucional, artigo 214 da Carta Cidadã, no agravo regimental em recurso especial 31772, Roraima. Ainda vale ressaltarmos as outras sanções dispostas no Manual de Orientação do Fundef, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, constante do endereço do FNDE. E aqui também, consultando os demonstrativos, verificamos que nos autos, pela contabilização indevida, ele chega a uma cifra de 60,05%, mas pelos cálculos corretamente verificados e analisados, só atinge 27,39%. Destaca-se que da parcela das transferências multigovernamentais destinadas ao Fundef, em 2005, no montante de R$4.300.000, em confronto com as despesas empenhadas para pagamentos com recurso do fundo no valor de R$5.210.000, constata-se que o município utilizou recursos próprios no montante de R$836.000. Embora o extrato do Banco do Brasil, destinado ao fundo, apresente no final do exercício o saldo de cerca de R$118.000. No que diz respeito ao que foi pago com saúde, também atingiu o limite. E o limite, por ele cumprido, foi 16,24%. Aqui acontecendo a mesma coisa com relação ao limite da educação. Na própria prestação de conta, vários índices, e nos sistemas que nós consultamos, o CIOPS, também um outro valor.
foram encontrados 16,24 recalculados e confirmados, 16,71 e 18,77. Mais uma vez, por dever de prudência, ficamos com um valor menor, 16,24%, pois calculado efetivamente comprovado. No valor do duodécimo repassado por Legislativo Municipal, aqui nós ficamos impossibilitados de fazer essa análise, pois essas informações não foram disponibilizadas nos autos. Embora tenhamos verificado que as despesas totais com o Legislativo Municipal, para efeito desses cálculos, na ordem de R$ 917.500, conforme comparativo da despesa autorizada com a realizada, assim quanto ao cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 6 e 7 da Constituição Federal, que tratam respectivamente da remuneração de vereadores em função do percentual ao subsídio de deputados estaduais e ainda quanto aos 5% proporcionais à receita do município, também não foram possíveis por faltarem dados na prestação de contas. Com relação a despesas com pessoal, devido ao não envio do réu e do RGF, especificamente o réu do último bimestre e o RGF do último quadrimestre, a receita corrente líquida foi apurada na forma do artigo 2º, inciso 4 da LRF, no valor de 16.910.000. As despesas totais com o pessoal montaram no valor de 8.870.000, cumprindo o limite máximo de 54%, pois atingiu 50,5%, e na questão do gasto legislativo, apenas 1,9% foi atingido dos 6 possíveis. Mais uma vez, observamos nos autos outros índices calculados de forma equivocada. Dívida consolidada líquida, também pelos valores que foram apresentados, dívida no montante de 60.000, pagamentos no montante de 2.700, embora não comprovados pelos registros demonstrativos, é isso que nos faz crer. Houve completamente o atingimento do limite máximo determinado pela resolução do Senado Federal número 40 de 2001. No que diz respeito às garantias e operações de aro, não há informações nos autos. Dos demonstrativos fiscais, como já afirmado, o município não acostou nem o réu nem o EGF do último bimestre e último quadrimestre, respectivamente, contrariando determinação constitucional, artigo 65, parágrafo 3º, quanto ao réu, e aos artigos 52 e 55 da LRF, quanto aos dois relatórios. A rigor, esta situação estaria enquadrada e sujeita ao disposto no artigo 5º, inciso 1º da Lei 10.028, ou seja, é uma daquelas infrações administrativas que a competência para processamento e julgamento é desta Casa. Com relação ao controle interno, não há nenhuma demonstração que este existe, assim como também não foi enviado o relatório de controle interno, obrigado desde a Lei Federal 4320, mas se não quisermos descer tanto e tão longe, obrigado desde 98. E entendo, até por ser controle interno, poder de autotutela, desnecessária previsão legal para que o mesmo fosse criado. Outras considerações. Dos demonstrativos incorretamente elaborados. Um demonstrativo de despesa realizada por natureza de despesa, existem erros grosseiros. Desobediência à Instrução Normativa número 63 de 2001, quanto à utilização obrigatória de classificação das despesas por categoria econômica. A contabilização de receitas correntes alçadas no anexo 10 por diversos dos valores fixados no balanço orçamentário e na própria lei orçamentária, o balanço patrimonial e a DVP. Também deixam de representar a realidade do patrimônio público municipal.
existe pagamento de sentenças judiciais na ordem de R$ 2.900, também não há nenhuma informação por que foi pago e a quem foi pago. Com relação aos recursos vinculados ao FNDE, vemos que, pela consulta ao site do FNDE, em 2005, foi encaminhado ao município 597 mil. Na contabilidade, ele só diz que recebeu 298 mil. Cerca de 50% do que o FNDE disse repassado, o município diz ter não recebido. E do confronto das despesas executadas com os programas e convênios de transferências obrigatórias, cerca de 258 mil, verificamos dispêndios a menor do que o recebido, visto que esta diferença teria que estar presente nos próprios extratos bancários enviados, R$ 40.500, como de fato não estiveram, porque o montante constante foi de R$ 63.600, demonstrando valores a maiores daquilo que teoricamente teria sido executado. Resultando daí duas interpretações possíveis. Ou a contabilização mais uma vez falhou na quantificação dos recursos, ou de fato foram recebidos valores a maior e não declarados contabilmente. De tudo que foi exposto, tentando assegurar uma administração pública mais rígida, nos arvoramos a fazer algumas recomendações, umas até básicas, repetitivas, lógicas. Obediência às exigências estabelecidas nas constituições federal, estadual, na Lei Complementar 101, na Lei 4320, que trata do orçamento, de situação de balanços, e da própria resolução do tribunal, no sentido de encaminhar as informações para esta casa, a fim de que possamos avaliar de forma mesmo completa qualquer prestação de conta. A obediência à legislação vigente quando da execução e classificação das despesas, para que não volte a acontecer o que nós verificamos aqui, utilização de normativos revogados. Elaboração da previsão da receita, observando as normas técnicas e legais, como manda a LRF, seu artigo 12. Elaboração de demonstrativos contábeis e dos seus anexos de forma fidedigna, obedecendo aos preceitos da Lei 4320. Obediência aos ditames constitucionais e legais quanto à autorização para a abertura de créditos adicionais, em particular os suplementários abertos sem autorização legal. Adoção de medidas no intuito de melhorar a máquina arrecadatória municipal, tendo em vista as exigências para a boa gestão fiscal e para mudar o quadro verificado nos autos. Elaboração do demonstrativo, especificamente do demonstrativo do balanço patrimonial e da DVP, de forma que realmente venham refletir a situação do patrimônio público municipal. Juntada dos documentos comprobatórios das transações ocorridas para subsidiar a apreciação dessas informações incompletas, constantes da prestação de contas. Obediência rigorosa aos limites funcionais, legais, evitando informações incorretas, no que diz respeito à apuração dos cálculos, evitando as divergências de índices encontradas por todo o processo. Envio dos demonstrativos exigidos tanto pela Constituição como pela Lei Complementar 101. Adoção de providências contra a elaboração do relatório de controle interno. Essa é fundamental para a análise desta casa, inclusive constante de nossa lei orçamentária, nossa lei orgânica, desculpe. Por fim, o voto. Peço desculpas, esse aqui voto é um pouquinho menos longo do que aquele passado, acredito. Visto relatados e discutidos os autos do presente processo em Comissário de 7 de 2006,
que versam sobre as contas consolidadas do município de Boca da Mata, relativas a 2005, gestão do senhor José Manuel Tenório, apresentadas esta Corte de Contas para fim de emissão de parecer prévio, considerando que, ao emitir parecer prévio, o Tribunal de Contas formula opinião com relação às contas sob análise da gestão orçamentária, contábil, financeira e patrimonial, ficando o julgamento das mesmas sujeito às câmaras municipais. Esta decisão não elimina a competência desta Corte de Contas quanto ao julgamento individualizado dos atos do gestor enquanto ordenador de despesa. Apesar de solicitado e ter sido concedida a prorrogação de prazo, o gestor optou, porque não é obrigação, faz se quiser, optou por não manifestar, mas quanto a apresentar os documentos, esse sim, ele estaria obrigado a fazê-lo. Não houve a realização de inspeção em loco em 2005, por parte desta Casa. Foram abertas adicionais em mais de 10 milhões sem autorização legal, contrariando a própria Constituição Federal, artigo 67, inciso 5º, que da análise dos demonstrativos contábeis evidenciou diferença menor de R$ 138 mil de status bancários do que o que foram contabilizados. Falta de registro de bens imóveis no valor de R$ 426 mil, dos bens móveis de R$ 1.440.000 e de créditos de dívida ativa de R$ 52 mil. A não contabilização de R$ 183 mil de restos a pagar, vindas do exercício anterior, assim como do valor de R$ 498 mil de depósitos. Pagamentos de dívida consolidada no valor de R$ 2.700 e de sentenças judiciais no valor de R$ 2.900 não contabilizados nos demonstrativos próprios. Que o percentual de aplicação mínima na remuneração do magistério, segundo as normas da Emenda Constitucional 14 de 96, regulamentada pela Lei 94/24 de 96, atingiu o limite de 57,39%, não obedecendo ao limite mínimo de 30%. Por outro lado, houve o cumprimento dos limites mínimos em educação e em saúde, respectivamente 25,21% e 16,24%. As despesas de pessoal atingiram os seus limites, quer do Executivo, quer do Legislativo. Não foi possível, pela deficiência de informações nos autos, verificar o cumprimento do limite quanto ao valor repassado a título do 10º do Poder Executivo ao Legislativo, na forma do artigo 29A da Constituição da República de 88. Não foram apresentados relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre, assim como relatório de gestão fiscal do último quadrimestre, peças essenciais para a análise de alguns limites. E seus anexos, todos exigidos pela lei, pelo artigo 65, parágrafo 3º da Constituição da República, e nos artigos 52 a 55 da LRF. Isto posto, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas decide emitir parecer prévio das contas do senhor José Manuel Tenório, recomendando à Egrégia Câmara Municipal pela rejeição, reprovação, confronto na competência deste tribunal, inclusive do Poder Legislativo para assim fazê-lo, tendo em vista as divergências aqui apontadas e detalhadas, que caracterizam irregularidades, ilegalidades e demonstram falhas graves, tais como a abertura de créditos adicionais sem competente autorização legal, numerário a maior constante em status bancários e não registrados, pagamentos não contabilizados, elaboração de demonstrativos contábeis, dentre outros, que não retratam com adequação própria a realidade do patrimônio público municipal no exercício financeiro de 2005, assim como não cumprimento do limite mínimo da remuneração dos funcionários de magistério do Fundef, conforme os itens 238, 244, 255, 257, 258, 2510, 2511, 2512, 322, 353, 354, 513 e 52 deste parecer prévio. Evidenciar para o Poder Legislativo Municipal outras situações presentes, também merecedoras de destaque, no parecer prévio, feita em toda a análise de prestação de contas, que entendemos materialmente relevantes, e sobre as quais também deve o gestor, ou quem houver substituído, as providências de sua competência,
a fim de que a sua repetição não venha impactar negativamente na apreciação da sua gestão no futuro, quais sejam as espraiadas nas recomendações dos itens das letras das alíneas A a L deste parecer. Solicitar à Câmara de Vereadores, tão logo faça o julgamento das contas, comunique este caso na forma do artigo 160 do Regimento Interno. Remeter cópia do parecer prévio e das partes deste processo relacionadas para o Ministério Público e para o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, nos que diz respeito às suas competências, ainda que para apenas o acompanhar estes autos, ou daqueles que venham a ser instaurados por contas das demais situações aqui evidenciadas, constantes dos itens 238, 244, 253, 254, 258, 2512, 3.2 e seguintes, assim como 5.2 dessa peça. Remeter cópia do presente processo e das partes deste processo relacionadas, para a ciência e providências que julguem cabíveis quanto ao item 5.3 e seguintes aos órgãos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação em Brasília, do Ministério da Educação, a representação do Ministério Público Federal em Alagoas, a Secretaria do Controle Externo, Tribunal de Contas da União, seção aqui de Alagoas, a SEX de Alagoas, e a representação da CGU também em Alagoas. Solicitar, excelências, independentemente do julgamento a ser feito pelo Poder Municipal, que seja instaurado procedimento apropriado de competência deste tribunal, tendente a verificar a ocorrência de dano nas situações descritas nos itens 238, 244, 253, 254, 258, 2512 e 5.2 deste parecer, inclusive para aplicação de outras sanções, caso ainda possíveis de aplicação. Solicitar também, independentemente do julgamento a ser feito pelo Poder Municipal, que seja instaurado outro procedimento de competência específica desse tribunal, tendente a verificar a ocorrência do disposto no artigo 5º, inciso 1º da Lei 10.028 de 2000, conforme contido no item 3.6. Remeter cópia deste parecer ao gestor epigrafado, da publicidade do fim de direito e retornar os autos do gabinete conselheiro para dar continuidade à instrução do presente feito. Excelências, esse é o meu resumido, mas extenso voto. Palavra do Ministério Público de Contas para se pronunciar. Excelência, só confirmando o processo 5607, 2006, prestação de contas, Prefeitura de Boca da Mata, exercício 2005. Perfeito? Perfeito, excelência. Com a decisão desta Corte, o Ministério Público, os processos não são tramitados ao Ministério Público, razão pela qual não tenho nada a acrescentar, excelência. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerrada a discussão e coloco votação. Conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta Ana Raquel. Relator, presidente. Aprovado. Outra palavra, conselheiro Anselmo Brito. Excelência, eu tenho mais 3 processos a relatar. Conselheira Raquel tem também um processo extenso a relatar. Oi? A conselheira Raquel também tem um processo extenso a relatar. Não. Excelência, eu posso prosseguir então aqui ou... Excelências, trago aqui, senhor procurador, processo do dia 5 de novembro, mesma situação, né? Ou parecida, né? Não teve sessão, mas esse realmente não houve nem adiamento e nem retirada de pauta. Dia 5. Mas ele está na pauta do dia 7? Acredito que tenha sido republicado. Foi republicado no dia 7? Qual é o processo, excelência? Hã? Qual é o processo? É o processo 2479, excelência, e o processo 14027. 2479 foi republicado para o dia 7. Certo. E qual é o outro? Automaticamente republicado para o dia 7, consta aqui. E o 14027 de 2009.
também foi republicado para o dia 7. Ok. No meu entender, não há objeção. Tudo bem. Trata o processo 2479 de 2008, contrato individual de prestação de serviço, seu substituto, por prazo determinado, número 14 de 2008, da UNEAL, na gestão do reitor Dácio Rocha Brito, da senhora Ana Maria Marlúcia Alves Bonfim, que tem por objeto a prestação de serviço temporário especializado de professor substituto com carga horária semanal de 20 horas. O contrato em apreço foi celebrado em 22 de fevereiro de 2008, vigência 12 meses, publicação em 25 de fevereiro do mesmo ano. O valor global perfez um montante de R$ 19.800 a serem pagos nos 12 meses, parcelas iguais sucessivas de R$ 1.650. Houve parecer da douta Procuradoria-Geral do Estado, aprovado, opinando pelo deferimento da contratação, seus substitutos, porque entende a necessidade temporal, com prazo certo, em situação excepcional de interesse público, por meio de processo seletivo, e que houve previsão orçamentária. Aprovados assinaturas dos tipos de contratos temporários em 11 de 2008. A Procuradoria desta Casa, através do parecer da doutora Carolina Melo de Ame Costa, opinou também pela anotação do presente contrato, aduzindo que ele foi realmente instituído como deveria ser. O Ministério Público também, a lavra do parecer do doutor Gustavo Henrique Albuquerque Santos, opina pela regularidade do contrato, ressaltando que, no caso em tela, a legislação especial que rege a referida instituição possibilita a presente contratação pelo período de 1 ano. O Gabinete dos Auditores, através de parecer do doutor Sérgio Ricardo Maciel, manifestou-se pela regularidade do contrato sobre preço, evidenciando que foi determinado excepcionalmente para o interesse público, para divino respaldado em lei específica, e que os preceitos necessários foram obedecidos à sua efetivação. Considerando esses pareceres de estudos, e ainda mais o constante no artigo 37 da Constituição Federal, 47 da Estadual, 226 e seguintes da Lei 5.2.491, com suas respectivas alterações, bem como o artigo 11, parágrafo 2º da Lei Estadual 6.550 de 2004, vislumbra-se que o processo, sob análise, a despeito da excepcionalidade da contratação de professor substituto pelo período de 12 meses, sob o aspecto formal, pode ter a sua legalidade apreciada por esta Corte de Contas. Assim, o Pleno Tribunal resolve anotar com ressalva o contrato individual de prestação de serviço do substituto por prazo determinado, número 14 de 2008, para todos os fins de direito, recomendando ao gestor ou a quem houver substituído interpretar o caput do artigo 11 da Lei Estadual 6540 de 2004, em conformidade com o artigo 37, inciso 2º e 9º da Constituição da República Federativa do Brasil, tendo em vista a Lei Federal 8745 de 93 e a Lei Estadual 5247 de 91, que traçam as diretrizes gerais para a contratação de pessoal em casos excepcionais. Ou seja, que isso não se constitua em prática rotineira na administração pública, dada a sua própria excepcionalidade. Eita, isso aqui ficou feio. Se pato pudesse cobrar algum. Palavra do Ministério Público de Contas. Pela regularidade da contratação, Excelência, somente registrando a necessidade do Ministério Público de Contas fazer se manifestar por último em todos os processos sujeitos à decisão desta Corte. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. A discussão e coloca votação. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com relator também. Aprovado. Com a palavra, conselheira Anselmo Brito. Excelência, trago o processo 14.027 de 2009, diz respeito ao convênio de cooperação técnica e financeira número 13 de 2009,
firmado entre a Secretaria do Estado da Cultura, entendam, o Governo do Estado, o Estado de Alagoas, e o Espaço Cultural da Melhor Idade, do Locutor Marreco, que tem por objeto a realização do projeto cultural para a implantação de ponto de cultura no programa Mais Cultura, conforme o edital número 1 da seleção de pontos de cultura do Estado de Alagoas, datado de 27 de novembro de 2008. O convênio a preço foi de 36 meses e foi publicado oficialmente em 28 de outubro do mesmo ano. O valor global é de R$ 180 mil, oriundo de recursos do Tesouro e contrapartida do Tesouro Nacional, a serem repassados conforme o cronograma de desembolso constando no plano de trabalho. A douta Procuradoria-Geral do Estado, inicialmente, durante o processo de seleção, fez algumas considerações e, ao final, concluindo que foram cumpridas as exigências indispensáveis de utilização governamental, declarou que o processo encontrava-se apto a ser submetido ao crivo do chefe do Executivo Estadual. A douta Procuradoria do Tribunal de Contas, através do parecer 703 de 2011 da Procuradora Vânia Carlos Medeiro, opinou pela anotação do presente convênio. O Ministério Público Especial, através do parecer do Dr. Gustavo Henrique Albuquerque Santos, também opinou pela regularidade do convênio, assim como o Dr. Sérgio Ricardo Maciel pelo Gabinete dos Auditores, com referência à regularidade do convênio. Considerando todas essas manifestações, ainda mais contidos na Lei 866 de 93, a Gestão Normativa número 1 de 97, essas alterações, e o Decreto Estadual número 3.181 de 2006, entendemos que, em face a esse atendimento formal, pode ter sua legalidade apreciada este convênio nesta Corte. Assim sendo, o Pleno deste Tribunal resolve anotar o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira número 13 de 2009, na forma da nossa lei orgânica, do regimento interno para todos os fins de direito. É como voto, Excelência. Ministério Público de Contas. Pela regularidade, Excelência. Tem discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloco votação. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com relator. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Excelência, trago o processo 87-85 de 2004, pautado para a sessão de hoje. 12. Tratam os autos sobre o relatório dos processos licitatórios elencando os 3 contatos formalizados no mês de junho de 2004. Ou seja, aqui o gestor, buscando cumprir a resolução número 2 de 2013 deste tribunal, mandando a relação de contratos, de fato, só mandaram a mesma relação. Esqueceu-se de mandar os contratos. Formalizado no mês de junho de 2004, pelo senhor Elcio Barbosa Lima, prefeito do município de Craíbas, encaminhado através do ofício 276/2004. Ocorre que o gestor não encaminhou qualquer documento referente aos procedimentos licitatórios, na modalidade de convite, registrados sob o número CV 7 de 2004, homologado em 7 de abril de 2004, contratação da empresa Patriota Construção Limitada, no valor de cerca de 150 mil, CV 8 de 2004, com Barbosa e Marques Limitada, valor 21.800, e CV 9 de 2004, com a empresa comercial 15 de novembro, no valor de 69 mil. Seguindo a tramitação regular, o processo foi encaminhado à seção de contratos e encomendas desta casa, que atestou não constar em seus registros processos licitatórios quaisquer. A douta Procuradoria Jurídica, por meio de diligência de 2005, datada de outubro de agosto de 2005, da Procuradora Mirna Maria Alves M. de Lima, solicitou que fosse oficiado o município de Craíbas, com pedido de envio de processo administrativo completo, nos convênios 7, 8 e 9 de 2004, que foi devidamente autorizado pelo Pleno desta Corte, através de decisão simples, relatada pelo conselheiro José Alfredo de Mendonça,
de 9 de fevereiro de 2006. Através do ofício 46, a presidência notificou o prefeito José Jades Pedro de Farias, solicitando a remessa diretamente à Procuradoria desta Casa nos processos administrativos referentes aos convites acima citados. Entretanto, não consta dos autos qualquer comprovação da efetiva notificação daquele gestor. No retorno dos autos da Procuradoria Jurídica do Tribunal, a Procuradora Carolina Melo de M. Costa, por despacho de folhas 13, solicitou a realização de diligência interna para que a presidente desta Casa informasse se de fato houve o envio e recebimento do referido ofício ao gestor em apreço. E ainda se o gestor atendeu a diligência anterior, com a efetiva entrega da documentação solicitada. A presidência desta Casa, por sua vez, manifestou-se informando o envio da respectiva documentação. Seria encaminhada diretamente ao responsável pelo diligenciamento, determinando ao final o retorno dos autos à Procuradoria Jurídica. Na sequência, foi determinada nova diligência interna da Procuradora, em face do decurso do tempo, por meio de despacho de folha 20, datado de 2 de março, agora de 2011. Remetendo os autos à seção de contratos e convênios para que informassem o efetivo envio dos procedimentos licitatórios objeto do presente processo. Diante da resposta negativa do setor responsável, foi então solicitada a diligência, agora de 2012, destacando a necessidade de oficiar a Prefeitura de Craíbas uma solicitação de anexação dos procedimentos licitatórios relacionados aos convites antes referido, em consonância com nossa Lei Nacional de Licitações e Contratos, inclusive com as respectivas notas de empenho e ainda com fundamento na Resolução Normativa número 1, de 75, que a Prefeitura informasse se os objetos dos contratos foram cumpridos, se os pagamentos foram efetuados integralmente, anexando os comprovantes e se foram lavrados os respectivos termos de rescisão ou prorrogação dos contratos. A nova diligência foi devidamente acolhida por este conselheiro relator, que fixou o prazo de 15 dias para seu atendimento, com foco nas competências desta Casa. Através do ofício de 2012, datado de 1º de outubro, foi notificado o ex-gestor, o senhor Edielson Barbosa Lima, solicitando providência para atendimento da diligência número 137 de 2012, dentro do prazo de 15 dias. Em que pese a regular notificação do gestor ter ocorrido em 15 de outubro de 2012, conforme a R, até o presente data não houve qualquer manifestação contra os fatos narrados. Face às circunstâncias acima expostas, entendemos que houve descumprimento da norma legal vigente, na esteira do disposto no artigo 2º e seu parágrafo único, 38, inciso 2º, a linha G, parte final, e seu parágrafo 2º, 45 e 48, inciso 4º, todos da Lei Estadual número 5.604 de 94. No mesmo sentido, inclusive a manifestação da douta Procuradoria Jurídica, folhas 31, lastrada pelo comando disposto no artigo 58, parágrafo 1º de nossa resolução. Aplicar assim, entendeu este relator, já não tão convencido assim, mas que coloca a discussão aqui desse pleno. Aplicar a multa ao senhor Edielson Barbosa Lima, CPF tal, no valor de 50 pifavos, o que equivale a R$ 913, pelo descumprimento de diligência, conforme previsão legal regimental desta Casa. Conceder prazo de mais 5 dias para que ele envie essa documentação. E assim como para o senhor Bruno Albuquerque de Faria Santos, atual gestor do município de Craíbas, para que remeta os documentos solicitados conforme o artigo 2º, parágrafo único, 33, inciso 1º, da Lei 5.604, e artigo 58, parágrafo 1º, 106, inciso 1º, a linha A da resolução deste tribunal, regimento interno. Informar que no atendimento da decisão acarretará a questão da contumácia em desobedecer os normativos desta Casa.
remeter os presentes processos, remeter os presentes dos autos para o FUNCONTAS para cumprimento da multa. Alertar o gestor que o não pagamento da multa for aplicado dentro do prazo estipulado implicará a comunicação adulta PGE para a competente ação de cobrança. Retornar os autos à Procuradoria Jurídica desta Casa para acompanhamento de diligência do presente processo. Excelências, eu aqui, em pleno, pela questão dessa diligência, a primeira diligência externa feita por este tribunal, datada de 2004, eu acredito que, neste caso, é uma situação que submeto à análise do Pleno, havendo aplicação de qualquer prescrição, essa prescrição estaria suspensa com essa atitude do tribunal. Mas de lá para cá, não há nada que, pelo menos eu visualizei aqui, que possa assegurar, de fato, a questão desta multa. Esse é o meu entendimento. Assim, excelência, quanto à aplicação da multa, eu revejo a minha posição, solicitando apenas para que o atual gestor, o senhor Bruno Albuquerque de Farias Santos, tendo a documentação, remeta ao tribunal para efeitos de prosseguimento formais. Não aqui aplicando nenhuma sanção pelo prazo de 2004 a 2013, eu acho que não teria força, mesmo esse processo sendo um processo de controle externo, não sendo um processo administrativo comum. Revejo meu voto e assim me posiciono. Já quero acrescentar, se este for o voto vencido, peço só um tempo para que ele seja refeito nesses termos e remeter à presidência para que faça a formalidade necessária. É só, excelências. A palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Presidente. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Eu entender, porque Vossa Excelência trouxe um voto com aplicação de multa. Certo. Mas entendendo que já está prescrito, está retirando a multa. E a aplicação de multa era pelo quê? Pelo descumprimento ou pelo descumprimento de diligência? Diligência. De qual diligência? Em 2012 ou em 2004? Que, na verdade, a diligência foi de 2004. A que está acontecendo agora é uma reiteração da de 2004. Diligência do conselheiro José Alfredo. Exatamente. Então, a Então, diligência que foi descumprida foi a de 2004, não a de 2000. Mas não há uma de 2012? Mas a questão das informações que são prestadas são as mesmas, não há fato novo. Continua. Eu entendo. Na verdade, assim, eu entendo que realmente, com a de 2004, eu entendo prescrito, realmente. Mas se foi feita uma nova diligência, foi feita uma nova solicitação descumprida. E o descumprimento... Excelência, mas a diligência foi de 2012. Então, 2012. Sim, mas aí veja só, em 2004 ele descumpriu. Esse lapso temporal de 2004 a 2012. Você está entendendo onde eu quero chegar? A questão desse lapso, então. E mesmo porque de 2012 não traz fatos novos. Além disso, quanto de 2011, como eu li aqui, não há qualquer menção nos autos que o gestor foi notificado, infelizmente. Porque é costume dessa casa se remeter ao ofício, mas o ofício é uma peça inicial. O que consta, na verdade, é a comprovação, dentre outros, o AR, quando a questão se faz nesses termos. O AR não? Não. O aviso de recebimento não consta? Só do AR de 2012, que eu aqui até entendo a não manifestação do gestor nos autos. A presidência entende que o voto de Vossa Excelência está correto. Bem entender, não voto, só voto se for em caso. Pois não, Excelência. Continua em discussão.
Vai refazer esse voto, retirando a Não, multa? vai refazer não, ele só está retirando Já, a multa verbalmente, e... né? Só vou deixar escrito porque facilita o trabalho do professor plenário. E, excelência, aqui quero até também refazendo o posicionamento. Falei prescrição, mas entendo que aí ocorreu prazo decadencial, porque dentro daqueles meus posicionamentos eu vejo com muita restrição a aplicação da prescrição, já que é matéria legal, e que, assim, no meu entender, que se fosse para nós aplicarmos qualquer tipo de prescrição, aplicaríamos a que surgiu com a base do direito civil, mesmo sendo lá de outra área, a aplicação geral. Quando não houver previsão legal, que se aplique-se atualmente o prazo decennial. Sei que existe muita polêmica, muita controvérsia em aplicação, em leis, de aplicação de leis de direito no âmbito administrativo, da administração pública, em processos administrativos. Quero ressaltar mais uma vez que a maioria desses processos administrativos, até hoje, como tive a oportunidade de conversar com a doutora Raquel, eles tratam de questões, vamos dizer, internas, de controle interno, questões até de autotutela. E os processos desse tribunal não tratam especificamente disso, a não ser aqueles processos que são próprios do pessoal, que quer férias, que tem um direito, é outro tipo de processo. Não é nenhum processo que não é lista do tribunal. Então, eu entendo, me filio a outra corrente, que na questão da administração pública, dos processos administrativos, ainda mais dos tribunais de contas, que se a aplicação de um instituto que, no caso, ocorresse a decadência justamente por o tribunal, ainda mais pelos princípios constitucionais do tramitação razoável do processo, celeridade, o tribunal permaneceu inerte esse tempo todo, já tendo atuado nos feitos, e até agora, só em 2012, ter essa diligência e resultando neste voto que aqui eu refiz. É só, excelência. Continua em discussão o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanha o relator, presidente. Aprovado com as modificações que o conselheiro Anselmo Brito irá fazer e depois passará para a coordenação de plenário para que seja entregue ao coordenador. Continua com a palavra a conselheira Anselmo Brito. Excelência, sem mais pauta para hoje. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, documento do Ministério Público, junto a esta corte. Presidente, antes de começar a relatar os dois processos de multa que eu tenho pautado, como a conselheira Rosa não está presente, o processo que eu pedi vista está pautado para hoje, aí eu gostaria de solicitar a coordenação do plenário que pudesse fazer pautar para a próxima sessão, porque eu não consigo, né, mais pautar por conta do tempo, para pautar para a sessão seguinte, para quinta-feira. E o processo, excelência, é para ser devolvido na próxima sessão mesmo. Certo. Porque essa é a segunda sessão após Vossa Excelência ter pedido vista. Certo, mas como estava pautado para hoje, né, aí para poder já ficar pautado pra Embora Vossa Excelência podia pautar para hoje. Certo. Pronto. Vou ler então os dois processos de multa. É o processo TC 1795/2012, que trata do não envio a esta corte das cópias dos contratos celebrados entre o município de Damuro Gouveia e as empresas Solon Benevides e Walter Agra Advogados Associados, Tavares e Souza Contabilidade e Auditoria Limitada, Jan Distribuidora Limitada, Nordeste Distribuidora de Alimentos e Valéria Oliveira da Silva, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos instituídos pela Resolução Normativa 2 de 2003. O prefeito do município do exercício 2012, senhor Luiz Carlos Costa, foi devidamente notificado através do ofício 1054/2012 Funcontas para que se manifestasse no prazo de 5 dias. Concedido o prazo para a defesa, o responsável encaminhou os ofícios que atestam o envio de alguns desses contratos de forma intempestiva e, quanto aos outros, não apresentou qualquer justificativa. Só esclarecendo, esse contrato, esse processo, o Funcontas encaminhou relativo a 5 contratos. Em vez de encaminhar cada contrato um ofício, ele encaminhou um ofício para 5 contratos. O processo 1329/2013 trata do não envio a esta corte da cópia do contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, CEPLAND, e a empresa Carlos Batista Informática
ME, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário da obrigação de gestores públicos. O secretário de Estado de Planejamento e Orçamento de 2011, senhor Luiz Otávio Gomes, foi devidamente notificado para que se manifestasse no prazo de 5 dias. Concedido prazo para a defesa, o gestor apenas encaminhou o contrato com o respectivo procedimento administrativo, porém não apresentou justificativa pelo não envio dos termos do prazo regulamentar. Encaminhados autos ao Ministério Público de Contas para cumprimento disposto no parágrafo único do artigo 3º da Resolução Normativa 10 de 2011, foram exarados pareceres pelo não acolhimento das defesas prévias apresentadas e consequentes aplicações de sanções pecuniárias. Ante o exposto, voto em consonância com os pareceres exarados nos autos, no sentido de que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais e regimentares, adota a decisão que ora submete à apreciação. Aplicar a multa de 100 UPFAUs por contrato, totalizando um montante de 500 UPFAUs equivalentes ao valor de R$ 9.135 ao senhor Luiz Carlos Costa e 100 UPFAUs equivalente ao valor de R$ 1.827 ao senhor Luiz Otávio Gomes, pelo não envio dos documentos mencionados no prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos para o Tribunal de Contas, tendo descumprido o prazo de remessa estabelecido na Resolução Normativa 2 de 2003. Conceder no processo TC 1795 de 2012 o prazo de 5 dias para, na forma do parágrafo 1º do artigo 58 do Regimento Interno, encaminhar cópia integral dos procedimentos administrativos e dos contratos com as empresas Valéria Oliveira da Silva, Jan Distribuidora Limitada e Nordeste Distribuidora de Alimentos. Cientificar os gestores do interior desta decisão para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhes foram impostos por este tribunal a crédito do Funcontas. Alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para posterior ajustamento da competência de execução. E encaminhar os autos do processo TC 1329 de 2013 à Procuradoria Jurídica para emissão de pronunciamento contra a regularidade dos documentos que instruíam o processo apenso. Cientificar a direção do Funcontas do interior desta deliberação. Só, presidente. Falar o Ministério Público de Contas. São dois. Pela insubsistência da defesa apresentada e com a consequente aplicação da multa pecuniária. Em discussão, processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Processo. Excelência. Com relação a não envio, desobedecendo ao calendário, né, de obrigação desse tribunal, eu quero aqui só dar uma informação. Agora me veio à mente que, inclusive, no site da Cefaz, consta lá no site deles a nossa resolução, que eles têm que obedecer. Está lá. Resolução Normativa número 2 de 2003. Sua Excelência. Continua em discussão, processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Senhor presidente, a conselheira aplicou para cada contrato uma multa de 100 UPFAUs. Mas isso na nossa resolução fica também a critério do relator, aplicar uma multa ou mais. Neste caso, você não aplicou uma multa. Não, aquela resolução que a gente aprovou, ela disse que para cada descumprimento será aplicada uma multa. E que, somadas as multas daquele mês, não poderá ultrapassar 1.000 UPFAUs, que é o limite máximo. Certo. Nesse caso, esses contratos são de vários meses? Não, são todos do mesmo mês. Todos do mesmo mês. Não ultrapassa a 1.000 UPFAUs. Aí dá 500 UPFAUs, né? Não pode ultrapassar 1.000. Minha gente também. Nós temos, na verdade, o limite mínimo. Complicada, viu? Nós temos o limite mínimo, que é 100 UPFAUs, e o máximo que é 1.000. Então, está tudo dentro da legislação. Por exemplo, no caso de descumprimento de diligência, o limite mínimo é 50. Mas aí tem também, pela resolução número 1 de 2003, de 50 a 300, se não me falar a memória. Descumprimento de diligência, né? Continue em discussão. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheira Selma Brito. Com a relatora, Excelência. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Não tem mais processos. Não havendo mais processos, encerramos a ordem do dia e passamos às explicações pessoais. Na hora das explicações pessoais, está facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, em nome de Deus, encerrar para a recessão e convoque os senhores conselheiros e senhores conselheiros para quinta-feira no horário regimental.